antropóloga, trabalho aqui na aldeia. E é isso, né? Hoje a gente vai apresentar o protocolo de consulta. Felizmente a gente está sem o telão, mas a Carlisa vai passando e mostrando conforme a gente for avançando aqui. É importante dizer que esse documento é um documento da aldeia, construído em colaboração com todas as pessoas da aldeia, né? Envolvendo tanto as lideranças quanto as crianças, os moradores da aldeia. Então é um documento da comunidade. E aí a gente tem aqui, né, o nome de todo mundo da comunidade. Né, alguns agradecimentos aqui, as pessoas que ajudaram, como a Carlisa disse, na assessoria. Então, eu como antropóloga, a advogada, também a Caroline, socióloga. As fotos aqui é uma curadoria do Ezinho, não sei por onde ele anda, mas é uma curadoria de fotos dele, são fotos da aldeia. E aí, a gente tem aqui um índice, né? A gente consegue dividir esse protocolo em 3 partes. A primeira parte do protocolo, né, do tópico 1 até o tópico 4, é sobre a aldeia. Então, quem é o povo Quiriri, o mapa da aldeia Quiriri, como o povo Quiriri se organiza. E essa é a primeira parte, né, uma parte sobre o povo. A segunda parte, que é do tópico 5 até o tópico 9, é propriamente dito o protocolo, né, de consulta, como os Quiriri querem ser consultados, quando eles devem ser consultados, porque eles têm esse direito de ser consultados. Então, essa segunda parte é a parte do protocolo. E uma terceira parte aqui, do tópico 10 até o tópico 14, são algumas falas, né, direcionadas a alguns órgãos e pessoas e entidades, né, para quem os Quiriri gostariam de levar uma mensagem, né, como o poder público, autoridades policiais, os próprios visitantes e lideranças religiosas, né. Então, a gente, né, começa aqui com um mapa. Aqui é um mapa do território da aldeia, então 60 hectares aqui que o povo Quiriri ocupa, aqui em Caldas. Território, a autodeterminação, né? Então é importante dizer que esse documento, ele é um documento que reafirma a autodeterminação do povo Quiriri e que tem como principal objetivo exigir que qualquer projeto, seja governamental, empresarial, de pessoas da sociedade civil, que ele seja consultado, né? Que o povo Quiriri seja consultado. Então, que qualquer proposta passe pelo crivo do povo Quiriri, que traga a proposta, entregue a proposta para a associação aqui da comunidade, e a partir disso o povo Quiriri possa decidir, né, se essa proposta é interessante ou não, quais são os impactos que ela traz para a comunidade. Então, e com isso, né, poder dizer sim ou não, né, preservar esse direito do povo Quiriri à escolha, né, do que fazer. Pode trazer. Aqui, no tópico 3, uma breve história do povo Quiriri, de quando eles chegaram aqui, desde 2017, essa história de resistência. Aqui, um tópico sobre a organização do povo Quiriri de Caldas, tem uma longa história de resistência. Em 2017, parte do nosso povo deixou o território na Bahia, pois não havia espaço para todas as famílias viverem com dignidade, plantar, criar seus filhos, praticar a cultura e manter a espiritualidade. Chegando no sul de Minas Gerais, em Caldas, reconstruímos a vida coletiva em harmonia com a natureza e os ensinamentos dos encantados. Em 2018, fomos obrigados a sair do nosso território por quem se dizia dono dessa terra, através de um documento de reintegração de posse com o prazo de 72 horas, e fomos levados para outro território no município de Patos de Minas. Lá, não nos habituamos. Nos reunimos com nossa comunidade e nossa espiritualidade e realizamos a nossa ciência. Ouvimos a orientação dos nossos encantados e voltamos ao território em Caldas. Após a nossa volta ao território, iniciamos um diálogo e parceria com órgãos que nos auxiliaram na nossa resistência e luta pelo reconhecimento desse território como Quiriri. Essa escolha foi coletiva e espiritual. Hoje, a aldeia Ibiromã Quiriri de Acré é o nosso lar, local onde realizamos a nossa cultura, onde aprendemos, vivemos em colaboração com a natureza e os nossos encantados.
Aqui vivem crianças, jovens, adultos e anciãos. Temos a escola indígena, a creche, saúde, nossos rituais, nosso plantio tradicional, nossa cultura é viva e nossa organização comunitária. Nosso território não é mercadoria, é vida, espiritualidade, memória e continuidade. Somos um povo com organização própria, possuímos autonomia em nossos processos decisórios e na resolução dos conflitos internos. Definimos soberanamente a gestão de nossa aldeia, nossas alianças, nossa forma de cultivo e, inclusive, as diretrizes para o diálogo com governos, empresas, instituições acadêmicas e demais órgãos e pessoas da sociedade civil. Soberano, né? Que aqui dentro a principal autoridade é a autoridade do cacique, então, que a força policial, né? Ela não tem o direito de entrar e fazer as coisas como quiser, né? Aqui dentro tem uma organização própria. A gente tem também algumas mensagens aos visitantes, né? Então, de certa forma, todos nós que viemos de fora, então, algumas condutas, né, que devem ser adotadas, como sempre consultar o povo Quiriri antes de se direcionar ao território, né, entender que aqui também é a casa das pessoas, mas é isso, né, tratando sempre com respeito, o povo Quiriri é muito acolhedor. A gente também tem uma parte aqui que é para as instituições religiosas, em que o povo Quiriri exige, né, o reconhecimento das suas práticas como de forma igualitária a qualquer outras práticas, né? Então, o benzimento do povo Quiriri, assim como o casamento do povo Quiriri, ele tem o mesmo peso do que qualquer outro, né, que seja feito por instituições religiosas de fora da aldeia. Então, isso é uma coisa importante também para o povo Quiriri de ser dito. E aí a gente chega ao final. Umas palavras finais, né, que aí eu acho que também valeria a pena dar uma lida. Esse protocolo é o resultado de uma construção coletiva, deliberada e aprovada em assembleia pelo povo indígena Quiriri de Caldas. E é válido para qualquer ente, incluindo órgãos governamentais, empresas, instituições de ensino e organizações de pesquisa. Reafirmamos que nenhuma obra, projeto, licença ambiental ou decisão administrativa possui legitimidade se não respeitar as normas aqui estabelecidas. Esse protocolo é válido por si só. Ele não depende de autorização, registro ou reconhecimento prévio de qualquer órgão do governo ou empresa para produzir efeitos. Esse protocolo deve ser interpretado sempre do jeito que o povo Quiriri de Caldas entende e explica, respeitando nossas palavras, nossa cultura, nossa espiritualidade e nossa forma de decidir. Nenhuma interpretação de fora pode se sobrepor à nossa. O desrespeito a esse protocolo torna qualquer decisão injusta e juridicamente nula, autorizando o povo Quiriri de Caldas a buscar a reparação e a interrupção imediata de atividades por meio de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. A consulta é um direito nosso. Nada pode ser decidido sem ouvir, conversar e respeitar a decisão de nós, povo indígena Quiriri de Caldas. É o seguinte, nossas raízes orientam o nosso presente e guiam o nosso futuro. Preservar nossa cultura é manter viva a voz dos nossos antepassados. Respeite a nossa ancestralidade. O nosso futuro não está à venda. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Graziela, sou farmacêutica aqui da Prefeitura de Caldas. Estou apoiando o Carlius aqui na nossa horta medicinal, né? Nosso futuro, né? Pensando nas plantas medicinais, né, Carlius? Que a gente está com o apoio da Meteoric, né? Para a gente estar fazendo esse projeto. E esse protocolo, eu acho que, como a Mariana falou, né? É uma segurança para a comunidade, né? Acho que toda a comunidade tinha que ter um seu protocolo. Meu nome é Edson, mais conhecido como Neninho. Hoje eu estou morando lá no município de Presidente Olegário, na aldeia Chucuru Cariri, renasceu a Conon. Já morei aqui em Caldas durante 19 anos e hoje mudei para lá, né? Eu
prestei atenção bem numa fala da Carleusa, que ela falou sobre policiais, né, Carleusa, que adentrar nos territórios, né, sem pedir permissão. Isso tem que ser um ponto bem analisado, porque, como você bem colocou, tem a liderança, nós temos o nosso jeito de coordenar dentro da nossa comunidade. A liderança maior dentro da aldeia vai ser o cacique, né, junto com o seu povo. Então, não é só de chegar dentro da comunidade só porque é policial, ou seja, um prefeito, um governador, um vereador, chegar e entrar sem ter a consulta prévia de falar com a liderança primeiro. E a liderança de sim convidar o pessoal, se está de acordo com aquele pessoal, entrar na comunidade, né, Carleusa? Né? Então é isso, demais é isso, né? Agradecer pelo convite, Carleusa. Estou feliz demais por estar aqui no sul de Minas, né? Um lugar que eu aprendi a gostar e fico até emocionado por ter vindo ver meu pai e minha mãe. É demais, muito obrigado. Eu sou o tio Zito, conhecido, todo mundo me conhece. Eu sou da aldeia Chucurucari, Atonã. Eu estou aqui representando aqui o meu cacique, que ele não está, ele esteve aqui logo cedo, mas saiu. Então estou representando ele aqui e a nossa aldeia, né? E fico feliz de estar aqui junto de vocês todos, né? Ouvindo essas conversas, essas palavras. Eu sou o ancião da aldeia, então fico muito feliz de estar com vocês. E esse aqui é meu filho, ele falou muito bem. Eu não sou também de falar que não se sabe, nunca viram falando assim para o público. Mas tem ocasião que a gente tem que falar, né? Porque se não falar a gente fica mudo, né? Aí não vai dar o conhecimento para o pessoal. Então eu estou muito feliz por ter representado aqui a nossa aldeia, também aqui junto com vocês, para ficar, né, conhecendo que nós estamos também na luta também para o nosso território, também vocês todos sabem. E é isso. Tem muitas autoridades aqui que já sabem da nossa causa, né? E quem não sabe, fica sabendo que nós estamos precisando de uma ajuda também para nós ter nosso território legal. É isso. Eu sou antropóloga e estou junto com os Quiriri desde 2017, né, quando eles chegaram aqui nessa terra. Chegaram em março e eu vim aqui em agosto, então eu acompanho muito de perto, né, a construção desse território, a história deles, e eu estou bastante feliz de estar aqui, que oferece uma segurança a mais para as pessoas, enfim. É um prazer estar aqui, obrigada. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, sou advogado popular, já trabalhei bastante aqui junto com os Quiriris na época da reintegração de posse. Hoje estou vereador do município de Caldas e assim, eu fico muito feliz de ver o quanto que essa aldeia ela vem se desenvolvendo. Quando a gente chegou aqui, né, Carleusa, faltava muito espírito de luta, aliás, faltava muita coisa, só não faltava o espírito de luta, né? Que a gente resistiu contra a reintegração de posse. Chegou num dado momento, quando eu li aquela ação de reintegração, cheguei, me reuni com o Barriga, reuni com a Carleusa e falei: Carleusa, aqui juridicamente não tem como a gente resolver. Bora entrar no carro, bora em Belo Horizonte, vamos procurar ajuda política, porque se a gente não tiver ajuda, juridicamente essa causa está perdida, porque de fato eles vão conseguir fazer essa reintegração de posse. A gente juntou, entrou no carro, fomos lá em Pouso Alegre, conversamos no Ministério Público Federal com a doutora Gabriela, foi o primeiro contato, acho que a Fernanda estava junto também, né, Fernanda? E ali parece que o universo se abriu, a gente conseguiu o apoio da doutora, ela já atravessou uma petição naquele processo de reintegração de posse, conseguimos um prazo para conseguir reestabelecer a comunidade, e dali em diante as coisas começaram a caminhar. Conhecemos a deputada Andréia de Jesus, foi quem nos deu um suporte muito grande lá em Belo Horizonte, na CEPLAG, nas autoridades lá do estado de Minas Gerais, porque aqui acontecia uma questão jurídica que era um pouco sui generis, né, um pouco peculiar, que aqui era uma terra do estado, e ela foi adquirida através de uma herança jacente, né, a pessoa morreu, não deixou herdeiro, e as pessoas ocuparam aqui, plantavam morango, criava gado, todo mundo tirava proveito daqui e ninguém nunca falou nada. A partir do momento que um indígena pisou aqui, reintegração de posse. Havia nesse processo de ocupação territorial um tremendo de um preconceito. Tá aqui todo mundo, não vão deixar faltar com a verdade. Então, assim, isso me incentivou muito a ajudá-los.
e graças a Deus a gente conseguiu que o Estado fizesse uma permuta, fez uma troca com a Universidade, salvo o melhor juízo, de Passos. Lá era território da União e havia uma UENG. E aqui era um território do Estado e tinha uma comunidade indígena. Então eles fizeram a troca, aquele território passou para ser do Estado e aqui passou a ser da União. E agora a gente está nos trâmites finais aí para poder fazer a demarcação como de fato um território indígena, né? Mas já tem uma sessão de direito de posse. Então assim, o que eu posso fazer nesse momento é bater palma pelo povo Quiriri, porque a gente mostrou o caminho, mas quem trilhou, quem correu atrás foi a Carluza, o Barriga e toda a comunidade. E eu queria pedir oportunidade para fazer um parêntese, que a Carluza ela colocou um ponto que eu achei muito pertinente, que é a questão da respeito aos povos indígenas. E agora, enquanto vereador, eu tenho percebido, por exemplo, recentemente, né, no final do ano passado, a gente votou as leis orçamentárias. E se você procurar na lei orçamentária, não tem nenhum tópico sequer que fala que está preocupado com questão de orçamento dos povos indígenas. Então, assim, como assim, né, numa cidade, num município, onde tem 3 povos indígenas, como que eles não estão no orçamento, né? Alguma coisa não tá legal, então a gente precisa avançar também nesse sentido, precisa colocar o povo indígena no orçamento do município de Caldas para que consiga cuidar melhor do seu território, consiga cuidar melhor da sua cultura. E um outro ponto interessante, agora recentemente, o povo barreirinho foi reconhecido como povo tradicional, né, um povo quilombola. Então, Caldas hoje tem 4 povos tradicionais, né? Os Chucuru, Cariri, os Wacanã, os Quiriris e agora os barreirinhos. Então, assim, a gente já tem conversado com a prefeitura para se construir uma secretaria dos povos tradicionais aqui no município de Caldas, porque quando se fala de povos tradicionais, tem uma série de recursos que estão aí no universo da União, do Estado, e se não tiver alguém para lá buscar esses recursos, eles não vão aportar no município de Caldas. E porque quando a gente fala de povos tradicionais, envolve uma saúde específica, envolve uma educação específica, com uma grade curricular voltada para o conhecimento dessas comunidades. Então, assim, a gente precisa de uma secretaria de povos tradicionais para tratar desse universo que é tão peculiar, para ter a devida atenção. Então, assim, conte com o nosso mandato, Carlos. Enquanto a gente estiver lá na Câmara de Vereadores, a gente está com esse olhar. E a gente pede demais o apoio de vocês, porque não existe vanguarda sem retaguarda. Se o vereador também for sozinho fazer esse tipo de solução, ele muitas vezes dá com a cara na porta. Então o povo tem que estar junto, o povo tem que estar lutando junto, porque aí a mudança vem. E obrigado por vocês me ensinarem tanto nesses 6 anos que a gente está acompanhando aqui, que resistência e resiliência são 2 palavras que não podem sair da nossa boca nunca. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Como vocês viram, a Carluza me colocou aqui, né? E vamos lá. Eu falo assim, né? Nessas horas Deus toma a boca da gente. Mas o meu sentimento é de muita gratidão. É uma gratidão enorme. Eu tive o prazer de conhecer o Barriga e a Carluza ano passado, quando eu assumi o cargo. Eu sou o Edson, mas o pessoal aqui me conhece como Tio Coelho por uma trajetória de mais de 40 anos no turismo, que é o que eu defendo. Sou bacharel na área, sou guia de turismo cadastro também e dou aulas também sobre a área do turismo. E no ano passado, quando eu fiquei sabendo, né, que eu já conhecia uma certa aldeia aqui, depois fiquei sabendo que havia muito mais, eu falei, olha, nós estamos com ouro e muita gente não está percebendo. Tenho um agradecimento muito grande para o nosso prefeito Ailton e o vice Azael por eles terem me convidado para um cargo, não que eu seja algo a mais, mas convidar para um cargo que hoje eu estou como secretário de turismo de Caldas. Convidar uma pessoa que entende da área, que é uma área que eu sou apaixonado, né? E essa semana aqui eu tive um prazer enorme, porque o nome de Caldas, de Belo Horizonte para lá, a primeira coisa que a gente ouve é Caldas do Goiás, né? É Caldas Novas, né? Ou é Pós de Caldas? Não, é Caldas, que a gente tem um orgulho enorme de estar aqui. E um orgulho maior ainda de estar com essas aldeias aqui em Caldas, porque eu acho que o Brasil é indígena, o Brasil é dos indígenas, né? Eu tenho uma consideração muito grande por todo o aprendizado que em escola, eu sou do litoral, para vocês terem uma ideia, eu sou cientista, e aprender muito com eles. Eu tive essa grande oportunidade, principalmente nas escolas em que eu estudei. Então o Brasil, para mim, é dos povos étnicos, é dos povos indígenas, né?
E é uma terra que a gente está aqui emprestado, que eu falo, né? Nós brancos estamos emprestados. E aí eu penso hoje com o depoimento que a Carluza falou para mim, que me mexeu bastante nesse protocolo. São duas partes só que eu quero complementar, mas ela falando assim, a pessoa entrou aqui, fez isso, fez aquilo. Pessoal, quem é que a gente gosta que entre na nossa casa sem ser convidado? Quem é que a gente quer que pise no nosso solo e venha reclamar? Eu tenho a casa e a família como algo sagrado na vida da gente, né? Algo que a gente tem que respeitar para sempre. E aí, como é que dentro da casa da gente a gente tem todo o nosso protocolo de atendimento e os donos da terra do Brasil não vão ter? Então, vocês consideram aí comigo 1000% fazendo parte. O meu amigo Gabriel aqui hoje, eu pedi para ele, falei, Gabriel, eu gravei um vídeo aí para mandar para a Secult, que é a segunda parte que eu vou falar para vocês. E eu falei, olha, eu quero no rosto. Ele falou com ele, isso daí vai ficar 15 dias a um mês, né? E eu tenho 2 eventos para fazer no turismo, em São Paulo e o em BH, né? Eu falei, né, Gabriel, eu quero com orgulho, quero mostrar aqui, porque quando eu venho dar uma força para o pessoal, eu não visto a camisa, gente, eu visto a alma. Então, para mim, estar aqui com o utensílio, com a pintura, para mim é uma grande honra e contem comigo. BH me ligou, a Secult, Secretaria do Estado de Minas Gerais, de Cultura e Turismo, falou, Coelho, ficamos sabendo que vocês têm birdwatching, que é a passarinhada, que está no turismo, é uma tendência gigantesca, e você tem os povos indígenas. Que coisa bonita! E eu comecei a mandar fotos. Pessoal, de ontem para hoje, Carluza, eu estou atendendo aqui no celular mais ou menos uns 20 grupos de excursões que estão loucos para ter essa vivência. Eu tive há 2 anos atrás, eu me dei um presente que não foi fácil, eu mestrei em neurociência. E eu recomendo que todo mundo estude o jeito da gente se comportar, né? Que é o nosso cérebro, é ele que comanda. Então, cuidado com o que você diz para você, porque aquilo se torna realidade. Eu falo isso porque eu experimentei de toda essa técnica quando eu apresentei o meu TCC. Então, às vezes, eu comentei hoje com a Carluza e com o Barriga, eu falei assim, olha, eu tenho um projeto muito grande, eu não sabia com quem eu ia falar. E olha que maravilha, caiu na minha mão um protocolo, né, de saber como chegar até vocês com o respeito que vocês merecem, porque vocês não dão esse respeito. Almoçar aqui hoje, ter essa vivência nesses dias, gente, isso vai ser uma memória para mim eterna. E eu pretendo passar isso para muita gente. E que isso se pulverize para muitas pessoas. E às vezes a gente, para o nosso cérebro pensar negativamente, a gente pensa às vezes que só tem uma saída ou outra. Não, gente, existe uma gama de saída das nossas vidas. Vamos trazer, Carluza, Barriga, vamos trazer pessoas para conhecer, para terem essa vivência, para experimentar um artesanato, para colocar uma pintura no rosto, para ter uma culinária como vocês nos ofereceram, pisar na terra de vocês, dançar o toré, que eu achei maravilhoso, que a gente vai passar por isso agora, né? E isso, gente, é dinheiro entrando? É, mas é principalmente apoio de muitas pessoas por esta causa, que merece ser tratada com todo respeito e outro orgulho. Então, hoje, pelo Dia Indígena, parabéns a todos vocês. Que honra estar aqui, que surpresa estar falando aqui. E em nome da Prefeitura, eu agradeço a todos vocês. Gratidão. Muito obrigado, viu? Boa tarde a todos e todas. É uma honra estar aqui hoje, né? Não só como advogada, mas como alguém que reconhece a força e a legitimidade do que foi construído por essa comunidade aqui. O protocolo de consulta do povo Quiriri de Caldas não é apenas um documento jurídico, ele é resultado de escuta, de memória, de espiritualidade e principalmente de decisão coletiva. A legislação brasileira e os tratados internacionais já reconhecem o direito à consulta prévia, livre e informada. Mas o que vemos aqui hoje vai além. É a forma como esse direito ganha vida a partir da própria comunidade, do seu jeito de decidir, do seu tempo e de sua organização. Este protocolo estabelece regras claras para qualquer pessoa ou instituição que queira dialogar com o povo Quiriri. E essas regras não são sugestões, são condições que precisam ser respeitadas. Mas, do que isso, esse documento afirma algo essencial, que nenhuma decisão sobre este território pode ser tomada sem a participação e o consentimento da comunidade.
como advogada, reafirmo que este protocolo tem validade jurídica e deve ser respeitado. Mas, acima de tudo, ele tem legitimidade, porque nasce da vontade do próprio povo. Hoje não é apenas um momento de apresentação, é um marco. Um passo firme na defesa do território, da cultura, do direito de decidir sobre o próprio futuro. Muito obrigada. Oi pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Caroline Marci, né? Muita gente me conhece aqui como a Carol. Trabalho na Meteoric desde janeiro de 2024. E uma coisa que eu nunca contei para ninguém foi que quando eu fiz a entrevista, perguntei assim: tem povos indígenas em Caldas? Aí o entrevistador respondeu: não, não tem. E aí, com 2 semanas, né, de estudos aqui, até contei para a Fernanda aqui o material dela, e eu falei, além de ter, a gente tem etnias, a gente tem luta, a gente tem busca territorial, a gente tem um contexto complexo de situações sociais que precisam ser respeitadas. E aí, logo em seguida, né, nunca vou esquecer desse dia, 19 de fevereiro, eu vim aqui na aldeia me apresentar o projeto e estabelecer um relacionamento direto entre lideranças indígenas, comunidade e empresa. Né, o doutor Helder está aqui, eu já tive uma experiência anterior, né, com instituições na parte com povos indígenas, e eu sabia como que o processo, não ser uma comunicação direta, ele atrapalhava um pouco o entendimento e o respeito também, né? A gente tinha aí N questões. E a partir disso a gente se estabeleceu, né, com respeito, sempre respeitando as lideranças, trazendo às lideranças questões, né, inclusive da necessidade do protocolo de consulta, mas principalmente eu sempre me senti aqui muito em casa, muito acolhida, muito respeitada. As pessoas pensam que eu ouço muitos sims, mas na verdade eu ouço muitos nãos, né? Muitos nãos, muitos questionamentos, muitas ausências, e ver esse processo sendo construído de forma coletiva, isso me deixa com esperança de um futuro melhor. Um futuro onde, de fato, os povos indígenas, né, os povos originários, eles comecem a ter o protagonismo e a legitimidade necessária que aconteceu de um apagão cultural muito forte, jurídico também. Né? Quantas vezes eu mando para Carliúza e para o Barriga advogados indígenas, comunicadores indígenas, para trazer esse espaço como um local legítimo de ocupar. Né? A aldeia precisa da sua estrutura, as pessoas precisam da sua estrutura, e o protocolo de consulta ele vai ser esse marco, né, para trazer a legitimidade e o entendimento. Eu agradeço muito a Rita, né, que foi a parceira inicial que a gente buscou para trazer essa legitimidade, né? A Carol eu nunca tinha conhecido pessoalmente, mas ficou lindo o material. E eu falo, né? Agradeço a Meteoric também, que me deu essa liberdade de falar com as lideranças, olha, vamos pensar no futuro. Né? Aqui a gente estava fazendo tudo de forma correta, mas e o futuro? Como as coisas vão acontecer? Né? Então a empresa deu essa liberdade da gente constituir, montar e chegar nesse resultado final. E o meu parabéns vai principalmente, né, para a comunidade Quiriri, um povo de luta que fala que é calado, mas não é, e um povo que se posiciona não só na região sul de Minas, mas no Brasil como um todo. E muito obrigada pela confiança sempre. Meu nome é Fernanda, eu sou assessora parlamentar, né? Estou como assessora parlamentar do deputado federal Padre João, deputado estadual Leleco Pimentel. Eu agradeço imensamente, né, a todos aqui pela acolhida, agradeço a Cacique, agradeço a Carluza pelo convite. É muito assim, gratificante a gente estar aqui, estar participando com vocês, estar ouvindo vocês, aprendendo com vocês. Isso é um ganho assim, que eu vou levar pelo resto da minha vida. E agradeço, né, por estar como assessora e ter essa oportunidade de estar aqui presente. Eu não vou entrar no mérito, mas uma coisa assim que me chamou muita atenção, porque eu sou advogada também, é que a nossa Constituição é de 1988. E até hoje a gente precisa de ter esses diálogos assim do que é o seu direito, o que é o seu dever, que muitas das vezes eles são violados, infelizmente. Lá no cabeçalho da Constituição fala que a gente vive num país laico. O que é um país laico? É dentro dessa diversidade que a gente vive, de cultura, de tradições, de crenças, de religiões, que muitas das vezes a gente precisa
claro, né, com todo respeito, de um protocolo que ele vai muito além para levar informação para quem não tem, né? Igual bem falado ali pelo secretário, como que uma pessoa chega, já invade a sua casa, o seu território, sem pedir permissão. Como alguém chega, invade e faz uma estrutura sem ter permissão daquela comunidade que está ali. Eu acho que, acima de tudo, vale o respeito mesmo e a colaboração, né, de todos que estão aqui presentes. Gratidão mesmo, muito obrigada por tudo. Viva o povo Quiriri, viva os povos originários, viva! Wilson, né? E aí, para mim hoje, tá com essa mesa aqui, né, aprovando esse protocolo aqui, não tem coisa melhor, Carol. E dizer que eu tenho orgulho demais, né, de que está acontecendo mais um documento, né, que nos assegura, né. Igual a gente comentou várias vezes aqui na nossa comunidade, né, quando a Rita mandou para Carlilza, passou para Carol fazer, mandou o esqueleto dele, a Carol fez, que leu para a gente aprovar, né? Trouxe para a comunidade aprovar, a comunidade aprovou, aí a gente começou a mandar para os órgãos, né? Falei, vamos mandar para eles dar uma olhada para ver se tem algum erro, ou se está bom, né? Mas graças a Deus a resposta que a gente teve foi muito boa, né? E hoje, né, eu queria até que todos os meus guerreiros e guerreiras estivessem aqui ouvindo, né? Igual eu falei com eles, aqui é uma coisa que vai servir para nós, né? Uma coisa que vai servir para a gente aqui dentro da nossa comunidade. Igual a Carlilza colocou, né? Aconteceu esse ato, né, policiais aqui dentro. Eu já tive exemplo de outras aldeias, né? De acontecer, né? E a polícia, quando chega, entra batendo, né, com quem não tem uma autoridade ali dentro, né? Isso eu passei pro tenente aqui, eu falei, tenente, aqui dentro tem uma autoridade também, igualmente você tem lá na sua delegacia, né? Então não pesava o senhor receber a ligação da pessoa que te ligou, né, que nem indígena era, veio aqui dentro da minha comunidade, chegou, ligou, preciso de uma viatura aqui, né? Dizendo eles que recebeu a ligação que estava acontecendo um homicídio. E eu falei, dentro da minha comunidade, se chegar a acontecer isso, pode ser meu filho, né? Pode ser meu filho, eu nunca vou aceitar isso. Porque se eu chegar a aceitar uma coisa dessa, quem está fazendo o crime sou eu, né? Então jamais eu aceito isso. Filho indígena nenhum que ia acontecer isso, aqui eu aceito. Então, qual era o papel deles? Era ter me comunicado, cacique, está acontecendo isso, assim, lá dentro da sua comunidade, você me dá licença para me entrar, né? Eu ia dar, se tivesse acontecendo, eu ia dar toda a liberdade para eles chegar aqui e fazer o trabalho deles, né? Mas não, eles entraram dentro da minha comunidade, desceram com arma em punho, e eu falei com eles, nós não temos esse costume da gente ver essas coisas aqui dentro da nossa comunidade, né? Nós temos o costume sim de sentar com as autoridades e dialogar. Não a autoridade chega dentro da minha comunidade com um arma em punho e perguntando quem que é fulano e já querendo já algemar para levar. Eu falei, não funciona desse jeito aqui. Porque você está colocando a vida dos meus indígenas em risco, né? Ele falou, como assim que eu estou colocando a vida dos indígenas em risco? Eu falei, porque nós não temos esse costume, vai vir todo mundo para cima quando acontecer o ato e simplesmente vocês vão atirar, né? Nós não tem como nós se defender. Eu nem aqui eu estava viajando, né? Estava viajando, aí eu falei com ele, falei, isso jamais eu aceito aqui dentro. Por isso que eu chamei eles aqui dentro, fiz uma reunião mais a Carlilza, chamei eles aqui dentro e fui explicar para eles, falei, eles não vão aceitar mais isso, né? E no dia que acontecer, aí eu vou tomar minhas providências sobre vocês, né? Aí ele falou, então, nós não tem conversa mais, e pegaram a viatura e foram embora. Falei, beleza, tá certo então, vamos fazer nosso protocolo de consulta, né? Graças a Deus, né? Com a ajuda da Carol, da Meteora, da Rita ali, da Caroline lá que nos ajudou, né? Apoio dos meus guerreiros, das minhas guerreiras, a gente botando as nossas ideias, né? E outros apoios, e graças a Deus está saindo esse protocolo, e hoje eu fico muito contente, eu estou contente, estou muito alegre que está surgindo mais praticamente uma lei pra gente aqui dentro, né? Então, eu só tenho a agradecer a todos e dizer que meus parentes, né, Chucuru e outros etnias, se quiserem fazer também, é um direito de todos, né, que está seguro, né? Porque ninguém sabe nosso destino lá para frente. Estão bem tranquilos quando pensar que não chega a maldade, né? Então nós estamos seguros em cima dele, né? Então essas são minhas palavras, né? Eu só tenho a agradecer a todos e dizer que hoje eu estou feliz, tanto porque 19 de abril, não só 19 de abril, o mês todo de abril é nossos dias, né?
é o Dia Nacional do Brasil e vamos comemorar. É isso aí. A todos e a todas, eu sou Maria Quiriri de Buquém de São Francisco e eu me curvo Carol hoje, Barriga, Carlilza, por uma ideia que a gente havia pensando, né? Aí essa semana eu recebi uma ligação da minha comunidade. Uma pessoa do CIMI disse, Cacique, eu preciso fazer uma consulta de protocolo, disse o que eu preciso entender. Aí ela disse, quando a senhora chegar, a gente faz a reunião e nós vamos sentar para nós conversar, porque algumas coisas que estão acontecendo não pode acontecer. Por exemplo, já tivemos um exemplo na comunidade, acho que o Barriga estava lá ainda na época, Carlilza, recebeu um pessoal da China, um chinês, chegou lá, colocou 1000 propostas boas. Vamos pagar aqui os indígenas, vou fazer umas cabaninhas bem bonitinhas para nós levar para o Japão. Eu digo que esse negócio está errado. Aí fomos consultar a FUNAI. Quando liguei para a FUNAI mandou a Polícia Federal imediatamente tirar ele de dentro. Por quê? Ele ia tirar os nossos produtos, as nossas fotos e ia vender lá fora. Então, nós íamos ser explorados. Porque a gente mora na beira do rio. Nós precisamos de um deste. Vou fazer quando chegar lá. Só vou acrescentar algumas coisas aqui, porque nós moramos na beira do rio. E quando o rio sobe, às vezes nós estamos desabrigados da beira do rio. Então nós estamos obrigados a colocar dentro dele. Então isso aí é muito bom. Eu dou os parabéns a Barriga e Carlinhos e Carol, a equipe que montou isso aqui. Que isso aqui vale ouro para todas as comunidades. Se todas as comunidades adquirirem isso aqui, eu acho que todo mundo está seguro. Parabéns, Carlinhos. E você, Barriga, como cacique mais novo, eu sou mais velha, né? Já estou caducando, e você está aí com gás novo. Vocês não estão bem seguros com que essa mesa está enfeitada de advogado e advogada, né? Eles sabem o que eles estão lendo, o que tem na mão deles. E a gente só tem que agradecer, primeiramente a Deus, tá bom? Minhas palavras é pouca, mas... Né? Aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar ainda. É uma honra poder estar com a aldeia Ibiramã, Lacré, nesse dia tão especial para vocês, nesse dia de festa, ter a oportunidade de participar de tantos momentos comemorativos. Estar aqui com vocês hoje no lançamento desse protocolo é também uma responsabilidade, viu, Carlinhos? Você me encaminhou o texto. Eu considero o texto do protocolo muito bom. Tem uma questão só, que é a questão de que a gente precisa ver, mas eu penso que é direito da comunidade ser consultada, e ela pode ser consultada sozinha. A gente trabalha com a ideia, tanto a Convenção Americana, que é um documento mais novo, dos direitos dos povos indígenas, que é um documento que é importante a gente fazer menção a esse documento, porque ele traz muitas coisas com muito mais clareza. Garante essa autodeterminação, a afirmação do povo indígena, de seus direitos. Nós temos esses documentos, temos também a declaração da ONU dos povos indígenas. São dois documentos fundamentais para a gente utilizar, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos utiliza esses documentos como documentos interpretativos. Mas eu confesso para você, Carlinhos, que eu fiquei um pouquinho triste. Carolina. Porque eu percebo e fico na dúvida se o lançamento desse protocolo hoje, se ele é uma necessidade do povo Quiriri, ou se ele é uma necessidade da Meteoric. Porque eu não tinha visto que a participação, ou o dedo, a contribuição da Meteoric na confecção desse protocolo de consulta. Falo isso porque é importante que, inclusive, o tempo da elaboração do protocolo de consulta tem que ser o tempo da instituição. Nós temos várias ações judiciais, e aí, por exemplo, no caso da mineração na Serra do Curral, o quilombo do Manso está construindo o protocolo deles, mas tem toda uma questão espiritual também nessa questão da construção do protocolo.
muitas das vezes nós não sabemos, mas vocês precisam fazer. Você falou aqui hoje, Deus, os encantados, né? Nessa ordem que você colocou, e talvez a consulta envolva a escuta dos encantados. Isso é muito importante porque o processo da escuta, isso a Carolina sabe a minha posição, como que eu sou, e tenho sido firme nesse posicionamento, porque esse é um posicionamento, não é um posicionamento meu, é um posicionamento do Ministério Público Federal, é um posicionamento de vários órgãos internacionais, da Corte Interamericana. O processo de consulta, ou o processo de aproximação dos povos e comunidades tradicionais, ele não pode partir de uma premissa, e eu gostei muito de falar depois da senhora, exatamente porque a senhora trouxe exatamente isso. Aquela venda, como os primeiros portugueses chegaram oferecendo espelhos, oferecendo benesses, e que de certa forma, e esse é um ponto para mim, que é um ponto complexo, complicado, você pegar a pessoas que têm necessidades e obter um consentimento a partir de uma exploração dessas necessidades, me parece que não é legítimo, que não é um procedimento adequado. Então eu não poderia deixar de fazer essa consideração, tá? Essa consideração. O documento, o protocolo de consulta, ele é um documento tecnicamente bom. O interessante é que talvez devesse, numa relação, isso não está explícito aqui, mas numa relação da aldeia indígena, do povo indígena Quiriri de Caldas, com uma empresa, talvez fosse interessante a intervenção de um órgão público. E é importante que se verifique se esse órgão vai ser a FUNAI, qual o órgão que vai também acompanhar, até para que haja esse olhar. Porque mesmo uma assessoria técnica, a depender de quem de assessoria técnica, ela pode ser positiva ou pode não ser. A gente tem que pensar que quem paga a conta costuma escolher o cardápio. Até mesmo a assessoria técnica, é preciso entender como que a gente vai garantir que a assessoria técnica que vai ser viabilizada para vocês vai ser uma assessoria técnica realmente independente, ou que ela não vai ter vínculos com o empreendedor interessado nessa consulta. Isso tudo, mas eu confio muito em vocês, Barriga, eu confio muito em Carlusa, confio muito nos apoiadores que vocês têm para olhar para estes pontos. Então eu parabenizo, sim, por esse lado a elaboração desse protocolo de consulta, mas eu não posso deixar, e eu repito mais uma vez, porque este é um movimento que tem acontecido em Minas Gerais, de empresas oferecendo para comunidades quilombolas, comunidades indígenas, o financiamento da construção de protocolos de consulta. E há também outras ainda que estão ainda num processo. A gente tem problemas hoje com duas associações de quilombolas que simplesmente nas eleições elas foram simplesmente foram eleitas pessoas, exatamente aquelas pessoas que estavam mais próximas ou que estavam amigas, vou dizer dessa forma, das empresas, validando acordos que as empresas trazem e falam em benfeitorias. Eu cito um caso que eu atuo, e há uma ação judicial proposta pela Federação Quilombola, Engolo, em que a associação da comunidade hoje diz, pela sua advogada, que a empresa mineradora já fez a consulta, porque ela fez uma reunião, ofereceu algumas benfeitorias, que na verdade são bens públicos, são serviços públicos que o Estado, o município deveriam prover. As pessoas estão com estradas ruins, a empresa promete fazer as estradas. As pessoas têm dificuldade de acesso à água, a empresa promete esses bens, esses serviços. Mas muitos desses serviços são obrigação do poder público. E aí a gente entra numa coisa, porque na verdade a comunidade ela não pode negociar os seus direitos
os seus direitos ou até em outras benfeitorias que seriam diferentes para obter aquilo que já lhe é devido pelo poder público. Isso são pontos que me parecem muito preocupantes. É claro que eu não posso colocar todas as pessoas, todos os funcionários das empresas, aqui da fala da Carol, eu percebi exatamente um trabalho interno que parece, do que ela disse, forte nesse sentido, espero que continue. Mas a outra empregadora da Carol, que é a outra experiência onde eu a conheci, para mim, era um exemplo péssimo, viu, Carol? A gente fazia acordo lá na comunidade, inclusive alguns acordos com os técnicos que estavam lá na comunidade, vários deles foram desfeitos porque o conselho da empresa lá em cima não admitia. Então a gente precisa tomar todo esse cuidado, porque muitas das vezes esse comprometimento não vem dos setores das empresas que deveriam vir. Então esses são pontos que eu gostaria de comentar com vocês hoje sobre essas questões. E o Ministério Público Federal tem o seu papel, eu tenho os meus deveres, eu e meu colega Edmundo, que trabalhamos com essa matéria, e eu estou responsável pelas questões dos Quiriri daqui de Caldas, e havendo a necessidade, vocês podem nos provocar. Porque eu entendo que, inclusive, a atuação do Ministério Público Federal, ela só pode acontecer se ela for demandada. Eu não posso chegar aqui, Carlos, eu não posso chegar aqui, Edenilson, eu não consigo chamar de barriga simplesmente assim, eu não posso chegar aqui e dizer assim, vou citar um exemplo. Carlusa falou sobre a questão dos casamentos. A Igreja Católica é uma entidade privada. É claro que a Igreja Católica tem uma construção mundial diferente, porque tem o Estado do Vaticano, o Estado brasileiro tem um convênio, tem um tratado com o Vaticano, tem uma série de questões. Mas, por exemplo, o casamento religioso no Brasil, ele tem efeitos civis, ele pode ter efeitos civis. Você pode casar numa igreja e ela levar isso ao registro depois. Durante muito tempo era o casamento religioso da Igreja Católica, quando a Igreja Católica era a igreja oficial, era a religião oficial do Brasil. Isso já não acontece mais. Mas apesar desses tratados, todas essas questões, o Ministério Público Federal nada pode fazer, porque as regras da Igreja Católica, as regras religiosas, são as regras de uma associação. Então a gente não consegue, a não ser que você entre com processos e que são processos demorados, é preciso que você encontre alguém que saiba direito canônico, para chegar até, em última análise, ao Papa, todas as questões canônicas. Então, a gente não tem como obrigar a Igreja Católica a aceitar o batismo, porque aqui é um batismo diferente. Lá o batismo católico ele precisa ser feito por alguém com poderes para isso, e normalmente é um padre, é um sacerdote, né? Essas questões a gente não tem como, da Igreja Católica, tem como auxiliar. Mas, por exemplo, se você falou assim, eu não sou casada com barriga, a gente pode pensar, mas até sobre isso que eu falei assim, eu só posso trabalhar essa questão se vocês falarem assim, não, nós queremos que isso seja feito. Buscar com o cartório do registro civil da comarca, com o juízo da comarca, mecanismos para auxiliar vocês, seja para fazer o reconhecimento das uniões estáveis, se quiserem, por exemplo, formalizar, porque também união estável, a nossa lei hoje, a nossa legislação, a nossa Constituição, considera a união estável igual ao casamento, e que diz que deve ser facilitada a formalização da união estável em casamento. Mas se vocês querem, por exemplo, o casamento civil, a gente pode ver com a Defensoria Pública Estadual, trabalha muito com a organização de casamentos comunitários, mas isso para o casamento civil. A gente pode ver isso, talvez o doutor possa nos ajudar, o município, talvez,
pensar em formas, porque aquele custo do casamento em si do cartório, da formalização, ele não é um custo tão alto. A gente pode pensar nisso, e se vocês entenderem de levar essa demanda ao Ministério Público Federal, eu não estou entendendo essa sua fala aqui hoje já como apresentação de demanda, que eu gosto que vocês mandem a demanda por escrito ou mesmo por áudio, para a demanda ficar bem evidenciado, pode ser por áudio também, que é uma demanda de vocês. Mas eu não posso chegar aqui dizendo assim, eu estou vendo que vocês precisam disso, daquilo, outro. E aí eu estou quase concluindo, porque eu sei que às vezes pega o microfone e fala muito, mas eu queria só, aproveitando também algumas falas de vocês de antes, porque essa questão do direito à consulta, que ela é decorrente do direito à autodeterminação, ela também está muito ligada a essa ideia do território. Falei aqui agora, o país Brasil tem um tratado com o Vaticano, que para todos os efeitos é considerado um outro país, é um Estado, né? O termo que a gente usa é Estado. Uma aldeia indígena, um território indígena, na verdade, ele dentro do Brasil é como se ele fosse um outro país. Uma das coisas onde eu vou, eu costumo falar isso. Então, todas as autoridades, inclusive, secretário, se, por exemplo, a prefeitura tiver um projeto, ela precisa conversar com eles, até mesmo para trazer o projeto, né? Eu me preocupo porque lá em Manaus, eu mesmo tem uma aldeia indígena, que os turistas que vão a Manaus vão lá e tem toda uma questão do turismo. Lá na situação lá pareceu não ser uma coisa fake. E aí pareceu ser uma coisa que interfere demais no dia a dia e na vida do povo indígena. Me preocupa muito do aspecto do turismo, da cultura, se os indígenas virarem agora monumentos. Ou só sujeitos, assim, aquele povo que está sendo visitado, e daí a pouco eles o tempo todo, que é diferente. Uma coisa é você ter um lugar, um espaço para a venda do artesanato. Em Belo Horizonte nós tivemos muito problema, porque Belo Horizonte houve um momento que a cidade se tornou uma cidade hiper regulamentada. E aí tiraram os camelôs da rua, criaram aqueles lugares lá, que é shopping Oiapoque, o outro shopping. E nós tivemos indígenas em Belo Horizonte que começaram a ser perseguidos pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar, e tomavam os seus instrumentos porque era proibido. Era proibida a atividade de camelô. Só que os indígenas Pataxó chegam a estar aqui, mas sobretudo os Pataxó que vinham vender o seu artesanato em Belo Horizonte, tomavam o artesanato deles, criavam diversas dificuldades para fazerem isso na rua. Porque não estavam dentro daquela regulação que o município tinha estabelecido. Por atuação, nesse caso, foi mais do meu colega Edmundo, a gente conseguiu avançar, acabar com esse momento que Belo Horizonte tinha, e hoje, felizmente, a gente consegue que os indígenas possam andar em Belo Horizonte com as vestimentas indígenas, sem que ninguém venha dizer que aquilo ali seria uma coisa inadequada. No Ministério Público Federal nós recebemos as vestimentas todas, que não tem por que criar esses embaraços para dizer que a forma de vestir estaria inadequada. E sobretudo essa questão das possibilidades de venda do artesanato. Mas tem que ser da forma que vocês querem. Se for, por exemplo, uma lojinha na cidade, um espaço, ou se forem receber as pessoas aqui, mas tem que ser tudo no tempo e no modo de vocês. E também com a preocupação, que eu acho que isso precisa passar, para não ter aquela ideia do poste, sabe? Assim, você tá ali, aquele monumento, olha, porque assim, infelizmente ainda existe muito isso. De repente a pessoa chega assim, olha, Carliusa, você é indígena, mas eu pensei que você fosse diferente. Você se veste igual a mim, você se parece comigo. Ué, você fala português, sabe? Isso tudo são situações que são extremamente ofensivas para os indígenas e que eles vêm passando por isso, né? Ou às vezes se chega e encontra uma pessoa indígena que talvez os indígenas
ali daquela região onde a Carliusa veio, nós temos inclusive problemas de questionamentos. Tantos de lá, tem os do sul da Bahia, o Chaquiabá e coisa, porque você tem muitos indígenas com a pele mais escura e com cabelo crespo. E aí as pessoas começam a dizer assim, ah não, mas você não é indígena, você é negro, você é preto, você é africano. E na verdade a identidade, quem se define é o indígena, ele que sabe da ancestralidade dele. Então estes pontos eu acho que a gente precisa, é claro, é muito bom se as pessoas puderem aprender com vocês. Aí eu olho o outro lado da questão. Se puder aprender com eles, porque eu aprendo com Carliusa, cadê a Giselma? Já foi? Aprendo com Giselma, aprendo com o Che, aprendo, estou citando eles liderança, aprendo com a Denilton, mas é um aprendizado, porque a gente não nasceu sabendo mesmo, a gente vai convivendo e aprendendo. E claro, se for da vontade de vocês, é sempre bem-vinda, porque essa interação, como hoje, foi muito gostoso a gente poder estar aqui. Mas aí até falando como a Fernanda, eu fui meio assim, a Carliusa me mandou aquele cardzinho desse evento, eu dei uma de bobo com ela, a programação, eu dei uma de bobo com ela assim, estou convidado? Porque assim, eu deveria ter entendido que se me mandou a programação que fosse um convite. Aí depois ela foi lá no Condiz, encontrou com o Edmundo lá, falou, aí depois eu falei com assim, ó, eu perguntei para ela assim, ó, é para eu ir? Porque é exatamente essa coisa, a gente não pode, eu entendo que eu não posso estar aqui, eu tenho que me posicionar, sim, claro, naquelas questões que como órgão do Ministério Público, como eu me posicionarei em processos judiciais. E aí, por fim, eu faço esse reparo, só esse pequeno reparo, que a ação civil pública, que vocês colocaram aqui a ser proposta pelo Ministério Público Federal, ela pode ser proposta também por outros entes, ela pode ser proposta pela Defensoria Pública da União, ela pode ser proposta pela associação que vocês têm aqui, mas o que é mais importante, viu, Carliusa e a Denilton Barriga, ela pode ser proposta hoje, o povo Quiriri de Caldas pode entrar na justiça apenas como povo Quiriri de Caldas. Mesmo aquele sistema da justiça lá que exige um CNPJ, eles acabam eles têm que repensar isso. Porque lembra que eu citei 2 casos de associações que pessoas que não representam mais o interesse daquele quilombo, hoje para os indígenas está muito bem explícito. Os povos indígenas podem estar em juízo, e aí se a justiça lá na hora do PJE ou do IPROC falar assim, não tem como cadastrar, eles que se virem para cadastrar vocês, sabe, as ações de vocês. Isso é uma outra questão, porque existe uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que garante isso. E eu falei demais, agradeço demais a oportunidade de ter essa conversa, me coloco à disposição de vocês para eventual questionamento, eventuais esclarecimentos, mas com muita alegria que estou aqui e ver sempre esse povo de Quiriri de Caldas. E hoje eu fiquei feliz, tá, Carliusa, quando eu ouvi a história da Dona Alzira, que ela foi alfabetizada aqui, foi a primeira aluna da escola e está com um livro publicado. Então, povo Quiriri de Caldas, na pessoa da matriarca, Dona Alzira, está de parabéns, porque é um lugar de acolhida, e um lugar de luta e um lugar de vitória. Obrigado. Né? Ela fala, né? Doutor Helder, é por isso que eu chamei o senhor aqui, que o senhor já ficar sabendo, porque quando precisar do senhor, eu vou comunicar, com certeza. O senhor sabe que eu comunico, né? Na hora que eu preciso, eu comunico, né? E aí, como eu falei, a gente teve sim, né, a ajuda da Carol, né? Eu acho que não foi nem como Carol empresa, foi como Carol mais socióloga, Carol pessoas, né? E Rita também, né? E aí a gente teve essa ajuda, sim, mas é que nem a Carol sempre falou, e eu sempre falei com ela, a gente tá por aqui
Só que quando for me prejudicar, o negócio é diferente. Eu não vou abaixar a cabeça para a empresa, eu não vou abaixar a cabeça para a prefeitura. É que nem eu falei, nós não somos amigos da empresa, né? E a gente tem que fazer o quê? Eu sou indígena, eu tenho que defender a minha comunidade, meu povo. Eu tenho que defender o meu direito, né? Então assim, se a gente não pode brigar com o inimigo, que a gente se ajunte a ele, né? Mas só que é o seguinte, o meu território, a primeira vez que ela veio aqui, eu falei com ela, eu falei, aqui você não minera não. Ela falou, não, Carlos, mas a gente não veio, a gente só veio conversar. Eu falei, pois é, porque no dia que partir dessa comunidade pra dentro, agora nós vamos brigar até umas horas, mas aqui dentro, empresa nenhuma entra. Então assim, não é porque sou amiga da Meteórica, eu não sou amiga da Meteórica, eu sou amiga do meu povo, né? Então assim, por isso que eu chamei o senhor aqui, eu agradeço demais pela sua fala, e o senhor pode ter certeza, na hora que precisar, eu vou comunicar ao senhor sim. Nós vamos sentar, mandar ofício, mandar documento, que é para poder o senhor nos ajudar. Carlilza, só mais uma coisa, porque a questão do direito à consulta não é só sobre o que acontece aqui dentro. Está aqui no protocolo que é questões que estejam nas proximidades. A questão importante é se o povo Quiriri de Caldas se sentir afetado. E aí é o seguinte, no governo federal existe uma portaria interministerial número 60 de 2015, que estabelece alguns limites de distância. Mas aqueles limites de distância são fictícios. Eu acho que foi até você que falou dele aqui em relação à consulta, em relação à privatização da BR. Esses limites para o Ministério Público Federal, eles são, vamos dizer assim, eles não são limites definitivos. Se a comunidade entende que está sendo afetada, ela é afetada. E aí os seus parentes, Pancararu, Pataxó lá de Araçuaí, eles entraram com uma ação, eles próprios, agora pedindo indenizações e providências da empresa Sigma, porque de repente eles viram, Cleonice mesmo já vinha apontando isso, vários problemas que eles passaram a ter com a mineração da Sigma, que fica a uma distância considerável, mas que afeta as explosões, o barulho, os morcegos que viviam nas cavernas, que de repente começaram a ir para dentro das casas para se esconder, e aí mexeu com as telhas das casas, uma série de questões que inclusive só foram percebidas ao depois, porque muitas vezes os EIA-RIMAS, os EIA, que são os estudos de impacto ambiental, eles são feitos sem considerar essas questões. Então isso é muito importante que vocês estejam atentos em relação à empresa, que os estudos de impacto ambiental, há colegas já acompanhando essas questões, o colega Flávio, me parece que o colega, não sei se é o colega Júlio, o colega Marcelo, e aí essas questões, eu não sei qual que está com qual questão, mas aí a gente entra num outro problema, que é a questão dos minerais raros ou das terras raras, é uma questão que a gente vê que está na ordem do dia da relação Brasil, Estados Unidos, com outros países, então isso ainda vai dar render muito. E eles são raros e eles são caros, então é importante a gente entender isso também. Pronto, né? Então a gente agradece, né, a todos vocês. E aí um abraço aqui para todos vocês, né, que vamos desfazer nossa mesa. E agora vamos dançar toré.